Posso começar? Pode começar. O nosso tema é home office e o nosso problema são as desvantagens do trabalho home office. O home office surgiu com a globalização econômica, o avanço tecnológico e científico e o aumento da terceirização de serviço. O home office é possuir um potencial de escritório em seu lar a fim de efetuar totalmente ou parte de suas tarefas de trabalho, sem a necessidade de se deslocar até o escritório da empresa em que trabalha. Vamos citar aqui as vantagens que todo mundo já conhece, que todo mundo acha muito bom trabalhar em casa. Maior liberdade profissional, redução de custos e da perda de tempo com transporte e alimentação, flexibilidade no horário, maior convivência com a família. De acordo com Nery, citado por Medola, em 2004, afirma que o home office não está ligado somente à tecnologia, mas principalmente ao profissional considerado um autogestor. Ressalta que a opção profissional por um escritório em casa chama-se autogestão, ou seja, o profissional pode executá-lo onde quer que esteja, sem depender de equipe ou linha de montagem. Por exemplo, para adotar este modelo é necessário que os principais recursos sejam de cunho intelectual e estratégico. O que não é fácil para todo mundo, porque se é autogestor, se planejar, organizar e tomar uma decisão, nem todo mundo consegue. Aí tem uma entrevista de Mário Persona, que ele é consultor, escritor e palestrante, que ele diz: é preciso um certo planejamento e instalações adequadas para isso. Mora em um apartamento grande o suficiente para ter um escritório bem equipado e separado. Trabalhar em home office não significa ter seu computador instalado em cima da máquina de lavar roupa, mas organizar seu espaço de forma a não se distrair com as diversas atividades que ocorrem em uma casa, e nem transformar a família em escrava do silêncio que você precisa para se concentrar. É preciso uma mudança cultural, pois se um membro trabalha em casa, os outros devem considerá-lo ausente, como se estivesse no trabalho numa empresa qualquer. Não é possível trabalhar em casa se a cada 5 minutos você precisa atender a porta, colocar o lixo na rua ou alguém solicitar sua opinião. Com isso surgiu o nosso tema de vantagem do home office. Bom, os objetivos da nossa pesquisa são principalmente identificar quais as desvantagens do home office, identificar qual o perfil dos trabalhadores que não se enquadram no home office e definir as soluções para os possíveis problemas que esse trabalho pode ocasionar na vida de um trabalhador. A nossa intenção com tudo isso seria evitar que um trabalhador que não tem esse perfil se aventure num trabalho como esse. E esclarecendo as principais desvantagens e mostrando os requisitos. Vale lembrar que, apesar de ser uma grande tendência do mercado, que segundo o IBGE, o censo de 2010, 30 milhões de brasileiros hoje trabalham como home office, apesar de ser uma grande tendência, não é toda profissão nem todo trabalhador que está apto para isso. E trazendo isso para a nossa realidade aqui, a gente pode falar que os cursos de Sistema de Informação e Engenharia de Produção, que são os nossos integrantes, formam profissionais capacitados ou que têm pelo menos área abrangente para trabalhar nisso. Por exemplo, um rapaz de sistema de informação, ele pode trabalhar como analista de sistemas, como programador, dentro de casa. O engenheiro de produção, ele pode fazer uma consultoria para qualquer tipo de empresa em relação à tomada de decisão daquela empresa e de acordo com as tendências do mercado. As principais desvantagens do trabalho home office são o isolamento da pessoa que trabalha, para não ter um contato com os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, o chefe, a dificuldade de separar as atividades profissionais das atividades domésticas. Muitas vezes os problemas familiares acabam interferindo nessa área, e a possibilidade tanto de excesso de trabalho, a pessoa que não sabe a hora de parar, quanto a pessoa de repente se distrair numa internet, se distrair com outro tipo de atividade que esse trabalho pode... E achar que trabalho por ser em casa, você qualquer hora pode trabalhar e acaba só sendo trabalho em sua vida.
Esse também é um problema para alguns. Falta de espaço, muitas vezes a pessoa não cria um espaço de trabalho, exclusivamente de trabalho, e isso acaba que a pessoa às vezes de repente tá com preguiça de levantar, acaba trabalhando na própria cama, e com isso ela não acaba rendendo aquilo. E a pessoa também, às vezes tem pessoas que precisam ser cobradas, precisam de ter metas e ser cobrados para que atinjam uma produção. E isso é uma dificuldade de trabalho no home office também. A gente vai falar agora do perfil de um não home office. De acordo com a Adriana Viana, gerente da área de vendas de marketing da REI, a REI é uma empresa de consultoria e ela forma também profissionais que trabalham com home office. Muitos jovens vão ser contratados, assim, a pessoa jovem gosta de sair, gosta de socializar mais, ela não consegue trabalhar sozinha em casa, então ela acaba se dispersando no seu próprio local de trabalho. E elas também não têm conhecimento de como é realmente uma rotina de trabalho. Então, por ser muito jovem, ela acaba não conseguindo fazer a rotina certa de casa. As pessoas também acomodadas, indisciplinadas, que não sabem trabalhar, não sabem focar no seu próprio trabalho. Sabe se planejar, né? Interação é essencial. A pessoa também precisa das pessoas para se inteirar, para conversar no local de trabalho. Também é esse fato aí. Aquelas pessoas que são muito de trabalhar em equipe, né? Não conseguem trabalhar sozinho. Aqui as soluções que a nossa pesquisa apresenta para uma pessoa que não tem o perfil do home office. A pessoa precisa planejar mais seus horários, aprender a ter autocontrole, aprender a cumprir os seus horários de trabalho, manter sempre uma expectativa, assim, uma expectativa formal no seu local de trabalho, sempre mantendo essa posição. Então, diante disto, concluímos que, dependendo das necessidades do trabalho e da sua família, o home office tem que adequar seus horários e suas necessidades de modo muito comprometido e não prejudicando nenhuma das partes. Ele tem que fazer planejamento. Tem que ter um planejamento bom e tem que ter um perfil de home office. É isso que a gente conclui no nosso trabalho. Hoje, eu dou um exemplo de hoje, que eu cheguei em casa hoje, depois de uma semana, que eu passei fora, e minha madrasta me deixou pra ficar de babá pra minha irmã. E eu queria estudar pra isso aqui. Precisa. Essa porcaria. Não, porcaria. Só que por eu não ter combinado, por não ter tido planejamento, acabou que isso atrapalhou. Entendeu? Meu rendimento não foi bom. Mesma coisa quando eu vou estudar pra prova. Eu tenho que ter um ritual pra isso. Entendeu? Acaba sendo meu trabalho home office isso. E ter o tempo. Ter tempo pra estudar, sei lá, estar no silêncio. E muitas vezes em casa eu não consigo isso. Entendeu? Esse é o que eu acho que seria um trabalho home office, na verdade. Dessa forma, vemos que o trabalho home office vai se mostrar vantajoso ou não, dependendo do perfil e do planejamento pessoal de cada indivíduo. Aí tem um videozinho. Trabalhava em casa e não aguentavam mais o papai não pode brincar agora, papai está trabalhando. Sabe o que ele fazia? Quando o papai está trabalhando, ele coloca um boné. Quando o papai está trabalhando, ele tira o boné. O cara com a webcam ligada, o cara de boné. O cara de boné. Quem aqui já ouviu falar de uma expressão home office? É fácil. É como você trabalha em casa de cueca. Massageando o cachorro. Trabalhar em casa. Você mora dentro do escritório. Literalmente dentro do escritório. Quem prefere trabalhar em casa do que trabalhar no escritório? A gente tem mais, digamos que, capacidade. E agora eu quero ouvir o outro lado. Quem aqui não quer trabalhar em casa? Se eu ficasse em
Acabou. Vamos, decisão. Comentar, falar, elogiar, interagir. Pode. Então, deixa eu falar rapidinho. Acerca da formatação do trabalho, eu vou falar no final. Tá? Tem muita coisa para a gente falar aí. Agora, primeiro um comentário bom e depois um questionamento. Na verdade, não necessariamente ter uma resposta fechada agora. Primeiro que eu acho que é um assunto muito interessante. A gente vai conversar depois sobre a estrutura, porque eu acho que vocês se perderam um pouquinho na estrutura. No entanto, a temática é muito atual. Né? Essas dificuldades, essa tendência desse tipo de trabalho, eu mesma vivo bem isso, porque a pesquisa, principalmente o tipo de pesquisa que eu faço, ela é 100% feita em casa. Né? Eu não tenho como ir ao FMJ todos os dias no Rio. Então, assim, eu sofro muito com esses problemas do toda hora chama, telefone toca, eu tenho que fazer um horário, porque senão eu acabo não cumprindo. Meu marido, quando desembarca, é um inferno total, porque ele acha que estudar não é trabalho. Então, todo momento ele pode interromper. Então, assim, realmente super complicado. Então, eu acho que é um tipo de pesquisa, assim, que é muito interessante porque é muito atual. Eu acho que faz parte muito do universo que a gente tem vivido ultimamente. Eu acho que nesse aspecto, vocês foram muito felizes, porque é um tema muito interessante. Na verdade, dá para dialogar com várias outras áreas. Se fosse uma pesquisa para frente mesmo, daria para a gente fazer um link com as ciências humanas para dar um suporte interessante, tá? Em termos de estrutura, a gente conversa no final, como eu já mencionei. Agora, por que as desvantagens e por que não as vantagens? Por que vocês partiram do não, do negativo e não do positivo? Foram duas coisas, na verdade. Primeiro, as vantagens são muito óbvias. Todo mundo que você acaba perguntando de primeira, todo mundo quer trabalhar em casa, quer privacidade, porque é flexível. Liberdade, é flexível, você não tem chefe no pé. Agora, desvantagens, a gente quis realmente abrir os olhos dos profissionais, entendeu? A gente quis fazer um rascunho de uma pesquisa, no caso não uma pesquisa embasada totalmente, mas de como abrir os olhos dessas pessoas, que não é só isso. Ele tem que ter um certo perfil para seguir isso. Tem que ter um planejamento. E a segunda coisa foi uma sugestão sua, que você achou que fazendo os dois, vantagens e desvantagens, ficaria um trabalho extenso e não daria pra gente conciliar os dois. Isso foi uma dúvida nossa, Pelo né? tamanho do grupo, inclusive, você argumentou isso na coisa. Isso foi uma dúvida nossa, que como que a gente ia falar das desvantagens sem falar de vantagens também? Era quase impossível. Tanto Então, que no começo a gente citou citou. as que são assim, imprescindíveis, que todo mundo conhece, pra gente contextualizar realmente o tema, pra todo mundo tá... Pô, estão falando só das desvantagens, mas é desvantagem, que todo mundo conhece. Não. Saci. Então, assim, em relação às etapas, em relação à estrutura, o que foi de positivo e negativo, a gente já vai conversar. Em termos de... Aí eu estou avaliando o trabalho, mas em relação à ideia, a ideia é bastante interessante. Então, vamos aguardar um pouquinho, vamos assistir ao próximo grupo, e aí a gente vai conversar.